Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso culto e para isto, convido os irmãos que abram as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 6 até o versículo 10. Primeira epístola de João, capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 6 até o versículo 10. Acompanhe comigo enquanto eu faço a leitura. A palavra de Deus diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vamos orar? Deus, nesse momento nós nos colocamos na inteira e total dependência do Senhor. Pedimos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, mesmo que inspirou João, que ilumine a nossa mente, trabalhe o nosso coração, para que nós entendamos, possamos nos agradar da sua palavra e para que nós a cumpramos, ó Deus, na nossa vida. Que seja muito mais do que somente ouvir, mas que seja prático na nossa vida. Que o Senhor possa trabalhar em nós pela instrumentalidade da tua palavra e pela ação e operação do seu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à nossa série de sermões na primeira epístola de João, eu tenho falado para os irmãos que João tem um propósito duplo: combater uma heresia que havia se levantado no seu tempo, chamado gnosticismo, como também, ao mesmo tempo que combate essa heresia, João está confirmando a fé e dando segurança à fé dos irmãos. Ele está fundamentando a fé dos irmãos para que eles tenham certeza da sua salvação. João coloca esse propósito bem evidente, bem claro, no capítulo 5, versículo 13, onde ele diz o seguinte: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João, ele oferece uma forma para que os irmãos alicercem, fundamentem a sua fé. Ele oferece à sua igreja 3 testes pelos quais eles podem confirmar a sua fé. O teste social, que é o teste do amor, aquele que ama o próximo é nascido de Deus. O teste da fé, aquele que crê em Cristo é nascido de Deus. E o teste da obediência ou da santidade, aquele que vive em santidade ou que obedece os mandamentos, esse é nascido de Deus. João, através desses testes que ele oferece de maneira sequencial, algumas vezes ele oferece eles até juntos, ele dá à sua igreja, às igrejas da Ásia, um fundamento no qual eles podem ter certeza da salvação, e ao mesmo tempo combate a heresia que estava atacando a igreja, ameaçando a integridade da igreja e principalmente a fé em Cristo Jesus. João, na sessão anterior, do capítulo 5, do versículo 1 até o 5, João descreve as alegrias e as bênçãos dos vencedores, daqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus. Ele coloca eles como sendo aqueles que vencem o mundo, e ele então demonstra que há alegrias e bênçãos para aqueles que creem em Jesus. Agora, nesta parte desse versículo, João agora ele continua falando sobre a fé em Cristo, mas ele agora nos dá evidências para que nossa fé se apoie. João não quer que nossa fé seja um salto no escuro, mas ele oferece evidências nas quais nós podemos alicerçar, fundamentar, apoiar a nossa fé. O cristianismo é assim, ele não nos leva à fé através do medo, da ameaça, mas ele oferece provas, fatos, ele oferece testemunhos incontestáveis nos quais nós podemos apoiar
a nossa fé. E é sobre isso que nós vamos falar. João vai oferecer a nós aqui um incontestável testemunho acerca da pessoa de Cristo, para que nós tenhamos certeza de em quem nós temos depositado a nossa fé e de que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo. João começa nos dando um tríplice testemunho na terra. Ele vai colocar que é um tríplice testemunho na terra. Versículo 6 e versículo 8, João diz o seguinte: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Versículo 8: estes três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Irmãos, primeiro, quando nós olhamos para esse texto, há dificuldade de nós entendermos o que João quer dizer com água e sangue. Este é um texto de diversas interpretações. João Calvino, Lutero e alguns reformadores dizem que quando João fala sobre água, ou ele expressa que Jesus veio por meio de água e sangue, ele está falando aqui a respeito dos dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Então, Lutero, Calvino e alguns reformadores dizem, olha, quando João ele cunha essa expressão, Jesus veio por meio da água e do sangue, ele está descrevendo o batismo e a Santa Ceia. Outros entendem, Agostinho de Hipona é um desses, que quando ele se refere a água e sangue aqui, ele está fazendo uma alusão àquele episódio quando Jesus foi transpassado pela lança do soldado, lá em João capítulo 19, 34 tem essa narrativa, e fluiu do lado de Jesus água e sangue, e eles entendem que João aqui está fazendo uma alusão àquele episódio, para descrever então a perfeita humanidade de Jesus. Mas há uma interpretação que eu julgo ser a mais coerente, que é de Tertuliano, que ele acredita que água e sangue aqui faziam referência ao batismo e à morte de Cristo. Por que essa interpretação ela é mais coerente? Pelo seguinte, John Stott vai dizer que quando João diz que esta posição de Tertuliano é a mais convincente, visto que João aqui está combatendo uma heresia, como eu tenho dito para os irmãos, e uma das faces dessa heresia era de um homem chamado Cerinto, que ensinava que Cristo veio sobre Jesus no batismo, o homem Jesus recebeu o Cristo na ocasião do batismo, e que na ocasião da morte, ou na crucificação de Jesus, o Cristo se retirou, assim sendo, quem morreu na cruz foi somente o Jesus homem. Então havia essa heresia que estava atacando a identidade de Cristo, estava ferindo a fé, estava ameaçando a fé da igreja, de maneira que João então está contra-atacando essa heresia. E faz sentido quando nós olhamos para a interpretação de Tertuliano, visto que João está contra-atacando essa heresia, faz sentido que ele diga que Jesus veio por meio da água e do sangue. Por quê? Na ocasião do batismo de Jesus, nós vemos que ali no batismo de Jesus há um testemunho acerca da identidade de Jesus. Até aquele momento, a identidade de Jesus, ou Jesus não havia sido ainda revelado como sendo o Messias, o enviado de Deus, o Cristo, o próprio Filho de Deus. Na ocasião do batismo, isto é revelado. Nós vemos que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e esse havia sido uma descrição que Deus havia dado ao próprio João Batista, de que aquele que recebesse o Espírito Santo seria o Messias. Nós vemos essa narrativa, eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias comigo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33 e 34, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33 e 34. Aqui o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Ele diz o seguinte: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse:
Aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, no mesmo evento do batismo de Jesus, há também o testemunho de Deus acerca do próprio Filho. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, nós vemos essa narrativa. No mesmo evento acontecido no Jordão, por ocasião do batismo de Jesus, o Pai declara o seguinte: este é meu Filho amado, em quem me compraz, ou em quem tenho todo o meu prazer. Nós vemos que aqui, o que João está nos oferecendo, quando ele fala que Jesus veio por meio da água, ele está nos oferecendo um testemunho sobre o qual nós podemos apoiar a nossa fé, sobre a identidade e a missão de Jesus. Aquele homem, nascido na Galileia, numa família simples de camponeses, é o Filho de Deus, que se encarnou e tomou a forma, a natureza humana, para nos oferecer a salvação, a redenção prometida por Deus, que viria por meio do Cristo, do Messias. Então, o que nós temos aqui é um testemunho do próprio Deus acerca da identidade de Jesus. Não é que naquele momento Jesus se torna o Cristo, ele sempre foi o Cristo, mas naquele momento nos é revelada a identidade de Jesus. Aquele homem de Nazaré, chamado Jesus, é o Cristo, é aquele que havia de ser enviado por Deus para a salvação do mundo. E o próprio Deus testemunha acerca da identidade do seu Filho. Ele disse: ele se é o meu Filho, em quem tenho todo o meu prazer. Então, João, ele nos conclama que nós tenhamos fé em Jesus. E ao mesmo tempo ele diz: olha, a fé de vocês é apoiada sobre um testemunho incontestável, sobre um testemunho que não dá para ser negado. O testemunho do próprio Pai. O próprio Pai testemunha e testifica que Jesus é o seu próprio Filho. Quando a Bíblia, a Escritura, descreve Jesus como sendo Filho de Deus, ela está descrevendo que Jesus é da mesma essência do Pai, ou seja, que ele é divino, que ele tem a natureza divina, a própria essência do Pai. Nós vamos ver que João não somente fala do acontecimento, do fato histórico do batismo, mas ele também vai falar do acontecimento histórico do Calvário. Por ocasião da morte de Jesus, isso nós temos a narrativa lá em Mateus 27, o versículo 45, depois o versículo 51 ao 53, diz que no milagre acontecido no Calvário, por ocasião da morte de Jesus, quando Jesus então ele consuma a sua obra, diz que Jesus inspira e na sua morte a escuridão que veio sobre toda a terra ao meio-dia. É interessante que nós coloquemos isso aqui, não era tarde, era meio-dia quando veio a escuridão. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e os mortos se levantaram da sepultura. O que João está colocando aqui, que o Pai dá testemunho do Filho na ocasião do batismo, e diz que aquele é o seu próprio Filho em quem ele tem o prazer, e na ocasião da morte, no evento histórico da morte de Jesus, o Pai novamente testemunha acerca de Jesus. Quem morreu na cruz não foi um homem comum, não foi uma pessoa comum, de forma que quando Jesus morre, até o cosmos é abalado, porque há escuridão sobre a terra, o véu do templo se rasga, a terra treme e os mortos se levantam da sepultura. Novamente Deus dá um testemunho acerca do seu Filho. O testemunho foi tão convincente que nessa ocasião, ou esse testemunho persuade, pelo menos, o centurião e alguns homens. Nós vemos também na própria narrativa que nesta ocasião o centurião ele olha para Jesus e ele então declara que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Então, o que João está nos mostrando aqui é que água e sangue são dois eventos históricos e também dois testemunhos de Deus acerca do seu Filho. Ele testemunha de Cristo na ocasião do batismo, dizendo que é o seu Filho amado, e ele testemunha de Cristo na ocasião da sua morte, quando o cosmo ele se estremece por causa da morte. Não foi um homem comum, como diziam os gnósticos, que morreu na cruz.
Não foi um homem comum, que se entregou naquela cruz, mas foi o divino humano Filho de Deus. Ao mesmo tempo que a sua crucificação demonstra a sua identidade divina, porque ele é o Filho de Deus, de maneira que Deus, através de sinais miraculosos, demonstra que ele era o seu próprio Filho, e há também uma confissão de fé nesta ocasião. O evento da cruz também mostra a identidade ou a natureza humana de Jesus. A própria quando o soldado fere o lado de Jesus, aquilo também mostra que aquele homem que está na cruz tinha um corpo humano real. Se lembra que uma das faces dessa doutrina espúria, dessa falsa doutrina do gnosticismo, era também negar que Jesus tinha um corpo humano real. Eles negavam a encarnação de Jesus, mas naquele evento há dois testemunhos, um testemunho de duas faces, acerca da divindade de Jesus e acerca da sua perfeita humanidade. Na ocasião da cruz, o Cristo não saiu da pessoa de Jesus. O mesmo que é batizado por João, é o mesmo que se entrega na cruz do Calvário. O gnosticismo estava errado, e João então refuta essa doutrina, João refuta esse erro, e ele mostra que o Cristo, que se entregou na cruz, é o divino humano, Filho de Deus. Portanto, de uma só vez, através do testemunho do Pai, João refuta as duas teorias heréticas acerca de Jesus. Em primeiro lugar, água e sangue são testemunhos da identidade. Cristo, Filho de Deus. O batismo, ele revela a missão do Filho. O que é a ocasião do batismo? É quando Cristo é separado para o seu ministério. Ali é revelada a identidade dele, e ele é separado para o seu ministério. Quando ele se permite batizar por João, e João não queria batizar Jesus, lembremos que João diz: olha, eu que tenho que ser batizado por você. Ali Jesus, quando ele se permite batizar, ele está se identificando conosco na nossa humanidade. Ele está mostrando que ele é aquele por meio de quem todos aqueles que creem nele e que estão debaixo da maldição do pecado terão a penalidade do pecado remida, ou será remido o seu pecado, ou terá o seu pecado limpo por meio daquele que é o divino humano Filho de Deus. Então, em primeiro lugar, diferente do que ensinavam os gnósticos, o mesmo Deus homem que foi batizado por João foi quem morreu na cruz. Em segundo lugar, ao enfatizar a água e o sangue, que também pode ser uma alusão ao ferimento de Jesus, ele mostra que Jesus tinha um corpo humano real, diferente do que os gnósticos diziam, que ele não tinha um corpo humano real, palpável, que ele era uma emanação, somente um espírito, certo? John Stott vai dizer que é extremamente importante e trivial para nós que nós tenhamos uma fé certa acerca de Jesus, uma fé que se apoia na certeza de que ele é o Filho de Deus, que ele é divino e que também ele é humano, porque John Stott vai dizer que se isso não for crido, que ele é homem e perfeitamente Deus, isso solapa ou isso encobre os alicerces da fé cristã e nos priva da salvação em Cristo. Por quê? Se o Filho de Deus não tomou a nossa natureza, não assumiu a forma humana em seu nascimento, os nossos pecados não podem ser remidos por Ele, como sendo o nosso representante. Ele não pode nos reconciliar com Deus, se Ele não é humano, porque o ser humano pecou, e alguém humano deveria pagar a penalidade do pecado. Segundo, se ele não assumiu, ou se ele não é humano divino, ou divino humano, se ele não é o Filho de Deus, ele não teria a capacidade de suportar a ira de Deus de maneira redentora. Ele não teria a capacidade de, em sua morte, ser o nosso substituto. Se ele não fosse Deus em sua morte propiciatória, a sua morte não seria eficaz para remir os nossos pecados. Então, na sua humanidade, ele se identifica conosco, ele assume o nosso lugar, ele obedece de maneira perfeita à lei de Deus, e quando ele vai para a cruz, ele
oferece-se em sacrifício vicário, substitutivo, em favor de todos aqueles que creem nele. Por isso ele precisava ser humano. E ele precisava ser divino, porque somente sendo divino ele poderia sofrer a ira de Deus de maneira redentora e ressuscitar, mostrando assim que Deus então aceitou o seu sacrifício como sendo substitutivo. Então, se ele não fosse Deus, a sua morte propiciatória não seria eficaz. E João então aponta para Jesus e diz: o próprio Pai dá testemunho acerca do Filho. A nossa fé se apoia no testemunho do próprio Pai acerca do Filho. E o Pai dá testemunho acerca do Filho através da água. Ele veio por meio da água. Ele é aquele a quem Deus enviou, separou com a sua missão de vir obedecer e morrer em favor dos pecadores, e ele é aquele que se entregou na cruz. O divino humano, Filho de Deus, morre na cruz, assumindo o nosso lugar, nos garantindo a salvação e a vida eterna. Só que João, ele não somente nos oferece 2 testemunhos, mas ele nos oferece 3 testemunhos, e ele vai completar versículo 7, 6 e depois versículo 8, ele diz o seguinte: olha, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e sangue. E ele completa dizendo: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. No versículo 8 ele completa, ele diz: estes são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. No versículo 8 agora ele coloca o Espírito em primeiro lugar. Por que João faz isso? Porque ele deixa claro que o Espírito da verdade é que testifica na terra com água e sangue, de forma unânime. Os 3 dão o mesmo testemunho, os 3 são concordes no mesmo testemunho, não há divergência. Os 3 testemunham a mesma coisa, a saber, que Jesus é o Filho de Deus. O batismo e a morte de Cristo são evidências históricas e concretas da natureza divina e humana de Jesus. Não há dúvidas que esses fatos ou esses eventos históricos aconteceram pela narrativa dos apóstolos. Porém, é o Espírito que convence as pessoas da verdade dessas evidências. Para muita gente, esses 2 eventos não têm significado nenhum. Para muita gente, eles não entendem o significado tanto do batismo quanto da morte de Jesus. Por quê? Porque é o Espírito que convence as pessoas dessas verdades, dessas evidências, por meio da pregação do Evangelho e por meio do ensino bíblico. Nós temos aqui 2 espécies de testemunho. Nós temos o testemunho corroborativo, um objetivo e outro subjetivo, um histórico e outro experimental. Água e sangue por um lado e Espírito pelo outro. É Ele quem sela nos nossos corações o significado do batismo e da morte de Jesus. Sem o testemunho do Espírito, nós ficaríamos sem saber o que significa. Por que Jesus... O que significa o batismo de Jesus? O testemunho de Deus ficaria velado a nós, não seria revelado a nós o significado de que naquele momento, quando o Pai dá o testemunho acerca do Filho, ele está declarando que Jesus é divino, ele tem a mesma essência e a mesma natureza do próprio Pai. Sem a ação do Espírito, nós não saberíamos o que significa a morte de Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? Qual que é a finalidade de Jesus ter que morrer? Por que Jesus se entrega na cruz do Calvário? Sem a ação do Espírito nos convencendo, sem a ação do Espírito trabalhando no nosso coração, isso ficaria velado a nós. Mas, no entanto, não fica velado, é revelado a nós que Cristo, aquele Jesus, o homem de Nazaré, que nasceu numa família simples, é o próprio Filho de Deus que se encarnou, cumprindo assim aquilo que Deus mesmo havia prometido, que enviaria alguém para resolver o problema do pecado. Aquele homem é o Filho de Deus, e o Espírito sela isso. O Espírito é a única testemunha ativa acerca da pessoa de Cristo.
sangue e água são eventos históricos que ficaram no passado, que somente falam hoje por meio da operação e da ação do Espírito Santo nos nossos corações. Então, a única testemunha ativa da pessoa, acerca da pessoa de Cristo, é o Espírito Santo. E é Ele quem nos dá testemunho, que de forma que nos convence que Jesus, no batismo, se revela como sendo o enviado de Deus, e que na sua morte Ele consuma a sua obra, nos garantindo então a vida eterna. É o Espírito de maneira que nos convence, e que de maneira unânime com essas testemunhas, água, sangue, estão de acordo, e Espírito estão de acordo. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, primeiro João nos apresenta o tríplice testemunho na terra: água, sangue e o Espírito. João também vai nos apresentar o tríplice testemunho no céu, versículos 7, 9 e 10. João diz: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Versículo 9: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Para a gente iniciar o tríplice testemunho do céu, eu gostaria de fazer um comentário aí acerca do versículo 7, a parte B dele aí tem um cochete, né? Uma chave, que vai até o versículo 8, né? Parte A do versículo 8. O que é isso aí? É preciso que nós falemos acerca disso aí. Esse trecho, em algumas traduções, ele é omitido, ele não aparece. Por quê? Porque em alguns manuscritos antigos, nós não temos esse trecho que é narrado aí nas nossas Bíblias. Esse trecho aí é chamado de coma Ioharnium, que significa coma de João, né? Ou algo relacionado. O que significa isso? Ele só aparece em alguns manuscritos originais a partir do século XV e XVI. São manuscritos mais tardios, né? Ele aparece na Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. Ao que parece, quando nós olhamos para isso aí, a origem dele é do IV século. E dizem que o autor desse trecho foi Cipriano, que fez uma homilia acerca da Trindade e colocou nos seus escritos como nota de rodapé. E quando algum escriba foi reescrever os manuscritos, eles inseriram ou colocaram aí, certo? De maneira que alguns estudiosos não aceitam esse trecho como sendo a palavra inspirada por Deus. Sobre isso eu gostaria de falar sobre a análise textual. Como que é feita, né, a análise textual? Tem uma análise textual, né, que é das traduções da Bíblia, que é chamada de análise crítica, que ela considera como sendo valorosos para tradução somente os manuscritos mais antigos. Então, se nós partimos da análise crítica do texto, os manuscritos antigos não vão trazer esse trecho. Então, algumas traduções não trazem esse trecho, não somente esse. Tem, pelo menos no Novo Testamento, 3 textos que são omitidos nessas traduções. O final de Marcos 16, João capítulo 8, que é o texto da mulher adúltera, e esse texto aqui de 1 João capítulo 5, versículo 7. Mas há uma outra linha de raciocínio, né, de análise, que é chamada o texto receptus, ou análise mais abrangente, na onde que eles aceitam os manuscritos mais recentes como sendo verdadeiros, né? E a nossa Bíblia, ao que parece, é uma dessas interpretações, na onde foi traduzido e foi colocado na nossa Bíblia esses textos. Se nós olharmos lá, o texto da mulher adúltera está na nossa Bíblia. Se nós olharmos aqui também, temos esse trecho, na onde é considerada como sendo
parte das Escrituras, né? Então, alguns estudiosos vão aceitar como sendo texto bíblico inspirado, e outros vão dizer que não, né? Alguns aceitam e outros vão dizer que não. Qual que é a minha opinião acerca disso, né? Eu sou da mesma opinião da maioria, que esse texto, se for retirado aqui, nós não teríamos nenhum prejuízo, como também não temos nenhum prejuízo se nós permitirmos que ele permaneça. Por isso nós faremos uma exposição dele, porque ele não traz prejuízo nenhum para a nossa fé, uma vez que o que ele fala aqui é verdadeiro. O que ele vai falar aqui, esse texto aqui dá um grande apoio para a doutrina da Trindade, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Ele não traz nenhum prejuízo para a nossa fé, pelo contrário, a Trindade não precisa desse texto para que ela se apoie. Há outros textos nas quais nós podemos apoiar a doutrina da Trindade. Então, nós podemos muito bem aceitar esses textos, estudar esses textos, de maneira que não haverá nenhum prejuízo para a nossa fé, certo? Então, nós aceitaremos e explanaremos o que é colocado aqui sobre o testemunho tríplice de Jesus no céu. Ele vai dizer que o Pai, a Palavra e o Espírito dão testemunho acerca de Jesus, e os três são um. O testemunho no céu, onde habita o Deus triuno, que é colocado aqui numa só passagem, nos é dado primeiro o testemunho do Pai. Por diversas ocasiões, o Pai dá testemunho do Filho no seu ministério, não somente na ocasião do batismo, mas na ocasião do batismo, na transfiguração, nós vemos o Pai testemunhar acerca do Filho, por meio dos sinais e prodígios que foram realizados por Jesus. Então o Pai, por diversas vezes e em diversas ocasiões, ele dá testemunho acerca do Filho. O que é colocado aqui o que nós já vimos, é que o Pai testemunha acerca do Filho, garantindo que o Filho, que aquele Jesus, né, o homem de Nazaré, é o seu próprio Filho, da mesma essência do Pai. Quando aqui é colocado também que a palavra dá testemunho acerca de Jesus, a palavra aqui refere-se ao próprio Jesus. Vocês se lembram que João, ele vai colocar Jesus como sendo o verbo. No princípio é o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então o que está sendo descrito aqui é que o próprio Filho encarnado, a própria palavra de Deus encarnada, ela deu testemunho de si também. Por diversas vezes Jesus vai dar testemunho de sua natureza, de quem ele era, da sua divindade. Nós vemos esse testemunho por meio dos sinais que ele realizou. Jesus, ele repreendeu as forças da natureza. Os demônios, eles reconheciam e batiam em retirada a presença de Jesus. Os próprios demônios reconheciam a figura de Jesus como sendo o Filho de Deus. Jesus, ele mostra como sendo aquele que tem autoridade para perdoar os pecados. Então Jesus mesmo dá testemunho acerca de si. Em uma ocasião, os discípulos perguntam para Jesus: olha, nos mostra o Pai, isso nos basta. E Jesus diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então o próprio Filho, que é a palavra encarnada, deu testemunho acerca de si e da sua própria natureza, da sua própria divindade, certo? E ele vai terminar dizendo que o Espírito deu testemunho, descendo sobre Cristo, realizando sinais e prodígios por meio dele, ressuscitando-o dentre os mortos, que nós vemos lá em Romanos 1,4, que é o Espírito Santo que ressuscita Jesus dentre os mortos. E agora nós vamos ver que, muito embora essas três pessoas são distintas, porque a doutrina da Trindade é isso, são três pessoas distintas e um só Deus, elas concordam no mesmo testemunho. O testemunho deles é unânime, é um só. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Esse é o testemunho do céu. O céu e a terra testificam acerca da divindade e a humanidade de Cristo. A redenção jamais poderia ser efetuada se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo, certo? João vai completar dizendo qual que é a implicação de crermos que Jesus é o Filho de Deus, de acreditarmos no testemunho do Pai. Ele diz assim, versículo 9: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do Filho.
Diante das testemunhas de Deus sobre Jesus Cristo, restam apenas duas alternativas que João vai colocar aqui: crer nelas ou rejeitá-las. Só há duas alternativas, não tem uma terceira via. Só é possível crer ou negar o testemunho de Deus. Devemos crer nelas diante da validade desse testemunho, diante da magnitude desse testemunho, diante de quem é aquele que dá o testemunho. Se o testemunho é do próprio Deus e nós dizemos que cremos em Deus, nós devemos aceitar o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Nós devemos crer no Cristo, conforme ensinado pelos apóstolos, que Ele é o Filho de Deus, que Ele se encarnou, assumiu a natureza humana e que ao mesmo tempo Ele é o Filho de Deus divino, em toda a sua vida, certo? Porém, por causa da corrupção do coração humano, muitas das vezes o tríplice testemunho ele pode ser falho. O homem, muitas das vezes, mesmo diante dessas evidências, mesmo diante desse testemunho incontestável do Pai, mesmo diante do contraste do testemunho tríplice de Deus, que é maior, muitas das vezes as pessoas se negam a crer, elas se negam a receber esse testemunho, ainda que Deus nunca minta, ainda que nós podemos pôr a nossa plena confiança no testemunho de Deus, porque o nosso Deus é um Deus confiável. Ainda assim algumas pessoas se negam a crer nele, Mas João vai dizer que nós podemos crer e receber esse testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, pois ele tem muito mais valor do que qualquer outro testemunho humano. Gente, todos os dias nós depositamos a nossa confiança em testemunhos humanos, Quando nós vamos ao médico e o médico nos dá um diagnóstico que seja favorável, quando nós pensamos que estamos doentes, nós acreditamos no testemunho do médico que ele diz acerca de nós, e nós nos alegramos de maneira que o nosso coração se enche de alegria diante daquele diagnóstico, porque nós acreditamos na palavra do médico. Quando nós vamos a um advogado e nós estamos com alguma dificuldade legal, e o advogado diz: não, isso não é coisa grave, não é fácil de resolver. Nós também nos alegramos pelo fato de que nós temos alguém em quem nós podemos confiar que resolverá o caso. Quando nós vamos ao banco, nós colocamos as nossas finanças ou as nossas rendas sobre a mão de pessoas que dizem que guardarão, que colocarão as nossas finanças em segurança. E nós então deitamos na nossa cama de maneira tranquila, porque quando a gente não tem um lugar para colocar o nosso dinheiro, a gente costuma ficar temeroso com relação a roubo, alguma coisa. Mas se o banco fala: não, lá está seguro, geralmente a gente descansa, a gente tem tranquilidade em confiar na palavra dessas pessoas. Quando Deus fala que Cristo é o Salvador do mundo, Ele é o seu próprio Filho, nós temos que confiar, porque o testemunho de Deus é muito maior do que qualquer testemunho humano. No que se trata de finanças, o banco cuida. No que se trata de questões legais, o advogado cuida. No que se trata de cuidado físico, ou da nossa saúde física, o médico cuida. Mas no que se trata de salvação ou de segurança da salvação, o Pai garante. Se nós colocarmos a nossa fé no Filho de Deus, nós podemos ter certeza acerca da nossa salvação, nós podemos ter certeza e segurança acerca dela, porque o Pai garante o testemunho acerca do Filho. João então termina dizendo que só nos resta duas opções. Versículo 10: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. A primeira opção é crer. O testemunho de Deus é internalizado pela fé no nosso coração, de maneira que os fatos acerca de Jesus, que são evidência de sua encarnação e divindade, passam a fazer sentido no coração do crente. Mediante a operação do Espírito, nós temos certeza que aquele homem de Nazaré nos garantiu vida eterna.
Não nos resta dúvidas quando nós olhamos para o testemunho das Escrituras, quando nós olhamos para o testemunho dos apóstolos que foram inspirados por Deus, e quando nós olhamos para o testemunho do próprio Pai que é narrado por esses homens, de que aquele homem é o seu próprio Filho que veio para nos garantir a vida eterna. De maneira que quando nós depositamos nele toda a nossa fé, nós podemos ter segurança, fundamentar a nossa fé de que nele os nossos pecados foram perdoados, de que por meio dele a vida eterna nos é garantida. O testemunho do Pai viabiliza, alicerça, fundamenta a nossa fé, deixa a nossa fé mais robusta, não nos deixa dúvidas acerca de quem é aquele homem. Há muitas pessoas que têm dúvidas acerca de quem é Cristo, mas nós não temos nenhum resquício de dúvida no nosso coração, porque por meio da operação do Espírito, Ele tem nos convencido de quem é esse homem. Mas há aqueles que não creem. A incredulidade, portanto, torna o homem indesculpável diante de Deus. As evidências da divindade de Jesus Cristo e de sua obra redentora são claras, de tal natureza que se alguém recusar crer nelas, é considerar Deus mentiroso. É a mesma coisa de dizer que Deus está mentindo. Por isso, meus irmãos, assim como você muitas das vezes coloca a sua confiança em pessoas falhas, que erram, você deve depositar sua confiança num Deus que não erra nunca, e que o seu testemunho é válido, e que o seu testemunho ele é incontestável. Deus garante que aquele homem de Nazaré é o seu próprio Filho, e que por meio dele nos é oferecido a redenção. Somente aquele homem que foi separado por Deus, escolhido por Deus para a sua missão, somente por meio da morte dele nos é possível a salvação. Em nenhum outro a salvação, a não ser por meio de Cristo Jesus. E eu pergunto para você: você tem crido em Cristo Jesus para a sua salvação? Não resta no seu coração nenhuma dúvida acerca da sua salvação? Você tem segurança da sua salvação? Porque é isso que João está nos oferecendo. A fé é a âncora que nos garante a nossa salvação. Quando nós cremos, ou quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós estamos lançando a âncora, de maneira que nós não seremos arrastados por nenhum vento de doutrina, nada poderá nos desviar desse caminho que nos foi garantido por meio de Cristo Jesus. Que nós possamos depositar nele a nossa fé, que nós possamos testificar acerca dessa fé, porque Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus, não é um testemunho para ser somente crido, mas é para também ser proclamado, pregado, ensinado acerca desse homem. Nós precisamos não somente crer, mas proclamar essa verdade para todas as pessoas, para que eles também creiam no Filho de Deus. Você tem feito isso? Uma vez que a sua fé está alicerçada, você tem alicerçado a fé de outros. Você tem tirado o terror de não saber o destino eterno, aquele terror que as pessoas têm de não saber qual será o seu destino eterno. Você tem falado de Jesus para que essas pessoas tenham convicção, fundamento da sua fé. É isso que João está nos ensinando. Há um testemunho que é incontestável acerca da pessoa de Cristo. É o testemunho do Pai. E sabe o que ele disse? Este é o meu Filho amado, em quem tem todo o meu prazer. Que Deus nos abençoe, que essa verdade se torne cada vez mais evidente no nosso coração, e que por causa dessa fé nesse Cristo, conforme narrado nas Escrituras, nós tenhamos certeza da nossa salvação, não baseado nos nossos méritos, não baseado em qualquer coisa que nós possamos apresentar diante de Deus, mas baseado no mérito do Filho, que consumou a sua obra na cruz do Calvário. Água, sangue e o Espírito dão testemunho na terra. O Pai, a Palavra e o Espírito dão testemunho no céu.
Vocês se lembram que, através da tradição judaica, baseado na lei, em Levítico 19:15, diante de 3 testemunhas, todo fato fica evidente. É o que João está mostrando. Olha, tem 3 testemunhos aqui que tornam esse testemunho incontestável, porque diante de 3 testemunhas, todo fato se torna verdadeiro, certo? Que Deus possa nos abençoar, para que nossa fé esteja sempre depositada em Jesus, que a nossa confiança para a salvação esteja sempre depositada nele, e que não somente creiamos nele, mas que possamos proclamar acerca desse Cristo para aqueles que ainda não creram nele, e para aqueles ainda que vivem o terror de não saber o destino ou não ter certeza da sua salvação. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós agradecemos a sua palavra, sabemos que ela é viva e eficaz, que ela penetra no nosso coração, e o texto de hoje, ó Deus, ele vem para apoiar a fé que nós temos depositado em Cristo Jesus, de maneira que nós não tenhamos dúvidas acerca de quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, o divino humano Filho de Deus, que se encarnou, assumindo a natureza humana, se identificando conosco, para assumir o nosso lugar na cruz. Na cruz, Ele se oferece como sacrifício vicário, substitutivo, garantindo então o pagamento da penalidade do pecado, e na sua ressurreição, Ele mostra a Deus que o seu sacrifício foi aceito pelo Senhor. O Senhor testifica que por meio da ressurreição de Cristo, nós agora temos os nossos pecados cancelados, e temos a garantia da vida eterna, ó Deus. Que a nossa fé não vacile, não oscile, que a nossa fé não seja enfraquecida por meio das doutrinas falsas, pelo contrário, que nós possamos combatê-las através da verdade. A única forma de combater a mentira é falando acerca da verdade, e que o Senhor também, ó Deus, não somente nos capacite a crer nele, mas nos dê ousadia para pregar acerca de Cristo, para que nós o anunciemos àqueles que ainda não o conhecem, para aqueles que não sabem que a nossa salvação é garantida pelo próprio Filho de Deus, que assumiu a forma humana, se humilhando e se oferecendo como sacrifício na cruz por nós, ó Deus. Que nós possamos proclamar essa verdade a todos aqueles que se encontrarem conosco, para que eles também tenham a mesma alegria, a mesma segurança que nós temos no coração, ó Deus. Para que eles tenham a mesma certeza acerca da vida, como João nos diz aqui na sua epístola. Essa é a minha oração, pedindo que o Espírito Santo do Senhor possa, ó Deus, nos conduzir a não somente ter esse conceito na mente, mas evidenciar essa verdade nas nossas atitudes, ó Deus. Que através da nossa vida, da transformação dela, nós evidenciemos que nós cremos em Cristo Jesus. Isto eu oro no nome dele, aquele que veio por meio da água e do sangue, e que nos é revelado através do Espírito. É no nome dele que eu entrego a minha oração.